Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Curitiba rejeitou o recurso contra a cassação do petista Renato Freitas. Em sessão feita na manhã de ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa não acatou o pedido apresentado pela vereadora Carol D'Artora, do PT, e pelo agora ex-vereador, também petista, Renato Freitas. O recurso questionava a decisão do presidente da Câmara, Tico Kuzma, do PROS, de não submeter ao plenário a solicitação de arquivamento da cassação em razão de suposto descumprimento de prazo. Foram 5 votos pela rejeição e apenas 1 para que o pedido fosse acatado. O recurso questionava a Câmara, que a Câmara, na verdade, deveria ter cumprido o prazo de 90 dias, 3 meses corridos, para analisar o processo de quebra de decoro parlamentar. Segundo a defesa de Renato Freitas, esse prazo teria acabado no dia 25 de junho. Como o pedido não foi acolhido pela CCJ, os advogados de Renato Freitas agora devem acionar a Justiça para questionar a perda de mandato do vereador. Outro que pode perder o mandato novamente é o vereador Éder Borges. O processo contra ele, por uma publicação nas redes sociais que citava a PP Sindicato, teve o trânsito em julgado declarado pelo juiz Luiz Henrique Furtado, do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado recomendou que se proceda à baixa do processo e o comunicado à Câmara de Curitiba sobre essa ação. A decisão pode ir para o TRF4, quando se dará o trânsito em julgado em segunda instância, já que é uma ação de menor poder ofensivo. Quem que tá mandando na Câmara, Mark? É a Câmara ou é o Poder Judiciário? É uma boa pergunta, Escola. Você veja que são 2 situações, 2 vereadores, né, que passaram já por avaliação de seus pares, mas que essas avaliações não foram respeitadas, né? Vamos começar aqui do Renato Freitas, que é uma história antiga. Desde fevereiro, essa história se arrasta. E olha, vou dizer aqui, nós avisamos mais de uma vez que essa questão do prazo do processo Renato Freitas daria pano para manga. Lembro como se fosse ontem, Escola. Falamos isso há 3 meses atrás. O que ele está alegando agora? Que passou o prazo para julgamento do caso dele. Só tem esse argumento, parece. Só esse argumento, que é um argumento realmente forte, Escola, porque está lá no regimento da casa que são 90 dias para o processo tramitar. Ocorre que o processo não tramitou nos 90 dias porque a defesa do próprio Renato Freitas conseguiu primeiro suspender uma sessão que foi marcada, depois, em um segundo momento, conseguiu cancelar outra sessão que foi feita, e aí teve que ser feita uma terceira sessão para assim os vereadores conseguirem debater o assunto e chegar a uma sessão definitiva. Ocorre que em todos os momentos, a decisão da Câmara sempre foi a mesma. Vamos lembrar aqui, o Comitê de Ética da Casa votou por maioria absoluta abrir o procedimento de votação de cassação. Podia ter dado uma pena menor. Inclusive, houve parlamentares que sugeriram isso. Mas a maioria, e a democracia é feita pela maioria, decidiu que não, que ele teria que ir para o plenário para ser cassado ou não. Aí foi para o plenário uma vez, foi cassado. O judiciário mandou voltar, porque entendeu que houve ali um problema na convocação, que faltaram ali algumas horas para a convocação. Repetiu, a decisão se manteve. Eu estou curioso para saber como o judiciário vai tratar isso. Se vai pegar uma firula jurídica, uma filigrama jurídica e vai invalidar uma decisão tomada 2 vezes pela maior parte dos vereadores de Curitiba, e os vereadores representam a cidade. Você pode não gostar deles, mas eles representam a cidade. Eles não se empossaram no cargo colocando a arma na cabeça de ninguém. Foram todos eleitos. Ali tem empresário, tem pastor, tem gente da Igreja Católica, tem o pessoal do jornalismo, tem todas as matizes ideológicas, todos os setores da sociedade, empresariais, públicos, enfim. Então o extrato está reunido ali. E esse extrato, eleito pelo povo, em sua maioria, definiu que o Renato Freitas quebrou o decoro por um único ato: invadir uma igreja aqui na capital paranaense. Vão falar aí muito, já estão falando que é por causa de racismo, que é por causa de outra coisa, de preconceito. Mentira. Inclusive, Escola, fiquei sabendo ontem que boa parte dos vereadores está planejando aí acionar judicialmente alguns veículos de imprensa
que colocaram ali a cara deles com um carimbo de racista em cima. A liberdade de expressão ela tem que ser respeitada sempre. Agora, imputar crime a alguém é crime. Também é crime. Uma coisa é você falar, eu não concordo com você, tá tudo certo, é do jogo. Agora, chamar alguém de racista é você falar que a pessoa é criminosa. E quando você faz isso, você incorre em um crime. Então eles estão discutindo, inclusive, isso. Tá até uma discussão lá em parte do grupo que quer processar, outra parte não quer, vamos ver o que eles vão fazer. Agora, é importante se pontuar as coisas. O que aconteceu na Câmara foi que os vereadores entenderam que uma pessoa com a conduta que invade a igreja não pode representar a cidade, o famoso, a famosa, na verdade, quebra do decoro. É isso, ponto. É isso, não dá para confundir as coisas. O judiciário, Escola, como você perguntou, tá mandando mais que os vereadores. Tô curioso, reforço para terminar, qual decisão virá do judiciário? Se mais uma vez, pela segunda vez, um juizão vai com uma caneta única invalidar uma decisão tomada pela maioria esmagadora da casa. E eu vi muita gente, inclusive, criticando as decisões ou a decisão da Câmara de Vereadores de Curitiba. O povo também tem direito de participar dessas sessões, porque o plenário está aberto, né? E é a casa do povo. Então, se quiser participar, questionar ou pelo menos contestar o que está sendo feito, que se faça quando há a oportunidade. Chorar o leite derramado depois é a mesma coisa da eleição. Ah, votei errado. Você teve a oportunidade de conhecer o candidato, de conhecer quem você depositou o teu voto. Na hora que eles estão executando o direito que lhe foi dado, você pode também participar e estar junto ali. E trazer um bastidor importante, viu? O PT não está preocupado com o Renato Freitas, não. Não com o mandato do Renato Freitas como vereador da capital. Explico por quê. Para o PT não muda nada. Vai entrar lá a Ana Júlia, que é suplente do partido, e é até mais alinhada à direção partidária do que o próprio Renato Freitas, que fazia críticas públicas, por exemplo, a figuras como Gleisi Hoffmann. Então, eles até não estão tão chateados com isso. O que o PT está interessado é em deixar Renato Freitas elegível para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Essa é a grande questão. Tem dirigente petista, Escola, andando com os famosos trekkings, né? Trekkings são aquelas pesquisas que os partidos fazem para consumo interno, e às vezes os trekkings são semanais, tem casos que até diário. E esses trekkings, segundo líderes petistas, dão aí uma boa votação para o Renato Freitas. Então ele cresceu no público dele, no nicho dele, né? Ficou conhecido, foi um caso de repercussão nacional, ele invadiu a igreja lá, você lembra da história. Tem gente que acha que isso é bom. Então o PT está preocupado em deixar ele elegível para tentar elegê-lo deputado estadual e, claro, ajudar o partido, um famoso quociente eleitoral, a levar mais parlamentares para a Assembleia. A preocupação é essa, não se engane. Porque o vereador sai ele, entra outra, fica a mesma coisa. Eu fico me perguntando aqui, como é que funciona essa contradição? Porque, veja, o Renato foi lá, chorou no discurso dele, dizendo que é importante ele se manter no mandato dele. Tá bom. Agora ele vai deixar o mandato se ele for deputado estadual. Ué, é importante o mandato ou não é? Se fosse importante, ele ia fazer questão de terminá-lo. Afinal, foi eleito para isso. Mas não, ele quer, se puder dar um voo mais alto, ele vai pular no avião mais em cima. Então, são as contradições. O público faz, né, a análise que ele quiser. Mas são as contradições. E rapidamente aqui, falar do caso do Éder Borges, né, que também, Escola, veja, a Câmara, né, através de sua mesa, entendeu que ele não pode mais exercer o mandato. Eu até questiono essa decisão da mesa da Câmara, que acho um pouco antidemocrática. Acho que só quem pode caçar um parlamentar é o povo através de seus representantes. Então, só um plenário, seja na Câmara, no Senado, na Assembleia, em qualquer lugar, só o plenário pode caçar um parlamentar. Mas, enfim, foi uma decisão da Casa que a Justiça revogou. Então, a Justiça manda mais que os vereadores lá, porque os vereadores caçam o Renato Freitas, a Justiça manda reintegrar. Os vereadores caçam o Éder Borges, a Justiça manda reintegrar. Então, o Judiciário, que não tem voto, acaba mandando mais do que os parlamentares. A situação é lamentável, é bem triste, na verdade. 4h11.